Alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo de matemática para vocês, e hoje nós vamos falar sobre intervalos reais. Para aquelas pessoas que deram continuidade aos conjuntos, a teoria dos conjuntos, é importante você ter aplicação desse conhecimento para poder ver essa matéria dos intervalos dos reais, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Nossa senhora, vamos lá. Difícil de passar aqui, pera aí só um minuto. Agora deu. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, podem procurar lá no Instagram ou no LinkedIn. Deixa eu jogar minha tela aqui. Só um minuto. Ah, tá, agora deu. Aqui, pessoal, reparem para você ver essa questão. Se você der conta de ver essa questão, se você der conta de resolver essa questão, pule para o próximo vídeo. Se não der conta, vem comigo aqui que a gente vai aprender como resolver essa questão, ok? Então vamos lá. Intervalos dos reais. Deixa eu pegar a caneta marca-texto. Como que funciona o intervalo dos reais? Eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Intervalo dos reais. Subconjunto dos números reais, caracterizado por desigualdade. Eu tenho a representação aqui, deixa eu pegar a caneta marca-texto, que eu peguei foi outra aqui. Eu tenho a representação aqui de um determinado subconjunto no qual ele está fechado. Reparem que ele representa aqui um colchete fechado, tanto em A, tanto em B. E toda vez que eu tiver esse conjunto fechado, tanto em A como em B, é como se eu tivesse representado aqui essa bolinha aberta na reta dos reais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o determinado número x que eu procuro, ele está tanto entre A como B nas retas dos reais. Então, nós dizemos o seguinte, que x pertence aos reais, tais que x ele é menor ou igual a A, e x ele é menor ou igual a B. Aqui nós temos uma representação. Por exemplo, eu tenho aqui um colchete fechado de -2, no qual está representado aqui bolinha fechada, porque o colchete está fechado do -2. Eu tenho aqui o número 1, no qual eu represento bolinha fechada no 1. E eu represento isso na reta dos reais. O meu número x que eu estou procurando, ele está entre -2 e 1. Então, eu represento que x pertence aos reais, tais que x ele é menor ou igual a 2, ou x ele é igual a 1. Beleza? Continuando. Agora, reparem quando eu tenho um subconjunto aberto. Deixa eu pegar uma caneta aqui mais forte, que essa folha aqui está bem fraquinha. Quando eu tenho um conjunto aberto, subconjunto aberto. Quando eu tenho um subconjunto aberto, eu tenho um colchete aberto. Tá vendo? Eu estou representando tanto em A como em B, que no caso agora meu A é 0, e o meu B é 1. Colchete aberto, bolinha aberta. Colchete fechado, bolinha fechada. Porém, o meu x ele está tanto entre 0 e 1. Então, eu digo que x pertence aos reais, tais que x ele é menor que 0 e x ele é menor que 1. Beleza? Agora, uma representação do subconjunto no qual eu tenho fechado à esquerda e aberto à direita. Eu tenho aqui um subconjunto no qual eu tenho A, colchete representando fechado, bolinha fechado. Beleza?
Colchete em B representando o aberto, bolinha aberta. Então, o meu X ele tende a ir mais para o fechado. Então, eu digo que X pertence aos reais, nas retas dos reais, tais que X é menor ou igual a e X é menor que B. Ou seja, meu X ele é o menor ou igual a A. Beleza? Representando em termos de número, no subconjunto nós temos o 10, colchete fechado, bolinha fechada. O 20, colchete aberto, bolinha aberta. Então, o meu X ele tende a representar o meu X que está no fechado. Então, nas retas dos reais, eu digo que X pertence aos reais, tais que X é menor ou igual a 10 e X é menor que 20. Professor, não estou entendendo esse símbolo de menor ou maior. Aí eu te convido a você olhar algumas videoaulas anteriores para você ver simbologia, principalmente na parte de teoria dos conjuntos, ok? Então, continuando. Vamos lá. Agora eu vou representar um subconjunto aberto à esquerda e fechado à direita. Então, o meu X agora ele está tendendo a representar o conjunto, a parte fechada. Então, eu represento de que forma? Eu tenho um colchete aberto em A, bolinha aberta em A. Eu tenho um colchete fechado em B, bolinha fechada em B. E eu represento isso de que forma? X pertence aos reais, tais que X é menor que A e X é menor ou igual a B. Representando em termos de números, colchete aberto, bolinha aberta. Então, eu tenho o 2 aqui e o 2 aqui, perfeito? Colchete fechado, bolinha fechada, representando o 5 aqui e o 5 aqui. E como que eu descrevo isso? X pertence aos reais, tais que X é menor que 2 e X é menor ou igual a 5. Lembrando que o meu X ele tende para uma situação fechada dentro da reta dos reais. Beleza? Outros intervalos que a gente pode encontrar. Por exemplo, eu tenho bolinha fechada, colchete fechado em A, perfeito? Porém, aqui eu tenho tendendo positivamente. Lembrando que quando tende do eixo 0 para a direita é um número nas retas dos reais positivo, e quando tende do eixo 0 à esquerda, ele tende a ser um número negativo. Então, como o meu X aqui ele é igual a A, porém eu tenho aqui o membro do subconjunto mais positivo, colchete aberto, é como se essa reta dos reais aqui, é como se essa reta dos reais aqui continuasse tendendo ao infinito. Então, como que eu represento isso? X pertence aos reais, tais que meu X ele é maior ou igual a A. Beleza? E agora eu tenho uma outra situação. Eu tenho um conjunto aberto. Eu tenho um conjunto aberto. Nossa senhora, tem que sair aqui. Espera só um minuto, deixa eu jogar de novo. Voltou. Problemas técnicos, mas peraí, não abre a tela toda não. Agora voltou. Vou pegar a caneta marca texto. Onde que eu estava? Aqui, ó, vamos lá. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estava dizendo que eu tenho a minha letra A, porém o meu conjunto está aberto, certo? Colchete aberto, porém o meu infinito ele tende
pro menos. Então, é como se ele continuasse aqui, ó. Então, eu tenho que o meu A, conjunto fechado, bolinha fechada. Então, eu tenho representado isso aqui da seguinte forma, que meu X pertence aos reais, tais que X é menor ou igual a A, ok? Agora, uma outra situação nas retas dos reais, porém o meu conjunto ele está aberto. Por ele estar aberto, bolinha aberta em A. Agora ele tende mais positivo até o infinito. Por ele tender mais positivo até o infinito, é como se isso aqui continuasse nas retas dos reais. Então, meu infinito, ele é representado conjunto ou colchetes aberto. Beleza? E como que eu descrevo isso? X pertence aos reais, tais que X é maior do que A. E finalizando essa parte aqui, eu tenho o meu A, conjunto ou colchete aberto. E eu tenho o meu infinito menos infinito, colchete conjunto aberto. Então, é como se isso aqui continuasse lá para a reta dos reais, negativamente, infinitamente. E aqui eu tenho uma limitação até o meu número A, minha letra A. Então, eu digo isso de que forma? X pertence aos reais, tais que X é menor do que A. Você tem que pensar sempre assim, ó. Colchete aberto, bolinha aberta. Colchete fechado, bolinha fechada. Na representação das retas dos reais, basicamente você tem que gravar isso. E você vai ver que vai ter questões que vão te dar os conjuntos fechados e vai ter questões que vão te dar essa situação aqui para você representar dentro da reta dos reais, de acordo com o intervalo dos reais. Beleza? Então, continuando. Agora aqui já dá para a gente poder fazer o nosso exercício. O que o exercício está pedindo? Está pedindo o seguinte: represente na reta real os intervalos a seguir. Então, ele está querendo que a gente represente, de acordo com a reta dos reais, o intervalo de cada uma dessas letras aqui. Beleza? Então, vamos fazer? Pegar a caneta. Então, vamos lá. Ele está me dizendo que eu tenho... Primeiro, eu vou colocar a reta dos reais. Beleza? Reta dos reais. E ele está me dizendo que eu tenho um colchete fechado, tanto em 6 e em 8. Se o colchete é fechado tanto em 6 como em 8, então é bolinha fechada, tanto em 6 e tanto em 8. Então, o meu intervalo, o meu X, ele está entre 6 e 8. A representação da minha reta dos reais ficaria dessa forma. Tranquilo? E o de baixo? O de baixo ele está me dizendo o seguinte, aqui ó. Colchete aberto em -3, colchete fechado em 5. Então, como que nós representamos isso aqui na reta dos reais? Pegar a caneta. Colocamos aqui a reta dos reais. Beleza? E nós dizemos da seguinte forma: -3, colchete aberto, bolinha aberta. 5, colchete fechado, bolinha fechada. Vou completar aqui essa reta aqui, né? Beleza? Então, o meu X aqui, ele está entre -3 e 5, porém, como eu tenho o 5 aqui fechado, o meu X tende a ser 5. Então, o intervalo da reta real está entre -3 e 5. Tranquilo?
Agora aqui ele já está me dizendo a solução do meu subconjunto. Olha o que ele está me dizendo. Pegar a caneta marca-texto para a gente poder fazer. X pertence aos reais, tais que x é menor que 2 e x é menor que 6. Beleza? Reparem comigo aqui. Eu tenho duas situações. O que seriam essas duas situações? Eu tenho aqui menor que 2 e menor que 6. Por ele ser menor que 2 e menor que 6, nós vamos representar primeiramente a reta dos reais. Vou pegar a caneta. Reta do... Quero caneta azul. Deixa eu apagar isso aqui. Caneta, agora caneta azul. Então aqui, ó, reta dos reais. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o menos 2 e o 6. Lembrando que, não falei isso, né, mas recapitulando aqui para vocês, que toda representação na reta dos intervalos reais nós representamos de uma maneira crescente. O que seria uma maneira crescente? Do menor para o maior. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, reparem para você ver o seguinte. Nós temos uma situação que... Reparem para você ver o seguinte. Vou pegar aqui a caneta marca-texto para a gente poder... Vocês perceberem. Sou caneta. Equipamento aqui é complicado, gente. Tem hora de dar umas travadinhas, mas vamos lá, dá pra fazer aqui, ó. Agora deu aqui, ó. Eu tenho menor que menos 2. Agora o trem tá colorido, não? Agora foi. Eu tenho menor que menos 2 e menor que menos 6. Beleza? Como aqui não é menor ou igual, nós representamos isso como bolinha. Opa! Fechada ou aberta? Nós representamos isso como bolinha aberta. Deixa eu apagar essa piralha aqui. Caneta marca-texto. Aberta no menos 2 e aberta no 6. Então, o meu x ele está entre menos 2 e 6 na reta dos reais. Agora, o outro já é uma condição diferente, né? O outro diz: x pertence aos reais, tais que x é menor ou igual a 1 e x é menor que 5. Então, vamos lá. Reta dos reais. Aqui eu tenho o menos 1. E aqui eu tenho o 5. Beleza? Então, vamos lá. Como eu tenho menor ou igual a 1, bolinha fechada. Como eu tenho menor que 5, bolinha aberta. Então, o meu x está entre menos 1 e 5, tendendo a ser menos 1. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos lá. Agora, esse aqui, já me diz o seguinte, eu tenho a reta dos reais, no qual eu tenho o 0, e eu tenho aqui, representando a reta dos reais. Quando eu represento a reta dos reais, reparem que eu tenho tendendo ao infinito, negativamente, e o 0 aqui como colchete aberto. Então, como ele é colchete aberto, nós aprendemos que é bolinha aberta. E está tendendo a menos infinito, então, minha reta dos reais, ela avança negativamente. Beleza? Então, meu x está entre 0 tendendo ao infinito. Tranquilo? Agora, continuando. O outro aqui, ó, letra F. X pertence aos reais, tais que x é maior ou igual a 0.
Pô, se x é maior ou igual a zero na reta dos reais, então o meu x aqui, ele é bolinha fechada. Beleza? Meu x aqui, ele se desloca nesse caso, minha gente? O que vocês acham? Meu x daqui se desloca? Se desloca, sim ou não? É lógico que se desloca, né? Está dizendo que meu x ele é maior ou igual a zero. Se ele é maior ou igual a zero, ele tende a ser zero, porém, no intervalo dos reais, ele é um número entre zero até maior do que zero, incluindo o meu próprio zero. Beleza? Agora, este aqui, ó, letra G. Letra G. Nós temos somente o símbolo dos reais. E agora? Somente o símbolo dos reais. Se eu só tenho o símbolo dos reais, nós aprendemos que... Nossa, tô travando aqui, viu? Nós aprendemos que na reta dos reais... Vou apagar aqui que deu uma travada. Agora deu, voltou, agora. Nós aprendemos que na reta dos reais, eu tenho um número tanto positivo como negativo. Então, nesse caso aqui em específico, eu não tenho representação nenhuma no intervalo dos reais. Beleza? E o último aqui, eu tenho o 1. O 1, ele está em chaves. Ele está representando chaves. Não é o Chaves da turma do Chaves, não. Ele está representando chaves. Então, por ele estar aqui somente representado dessa forma em chaves, de uma maneira representativa, nós temos isso aqui, ó. Na reta dos reais, nós temos o 1. Beleza? E é como se eu tivesse nessa situação o intervalo dos reais, tanto tendendo como negativo menor que 1, tanto tendendo positivo maior que 1. Lembrando que a reta dos reais, os números reais, nós temos tendendo tanto positivo como negativo. Então, a gente representa dessa forma aqui os intervalos reais. Tranquilo? E agora aqui nós temos uma questão do Cefet-MG. Olha essa questão do Cefet-MG. Essa aqui eu vou dar de graça para vocês, mas se vocês quiserem acessar mais questões, acesse o link na descrição, vá lá e compre lá pelo Hotmart. O curso tem mais questões para você resolver, mais resoluções, tanto da PUC, Cefet, FGV, para a gente treinar não só isso, mas as outras matérias. Agora vamos lá, ó. Questão do Cefet para a gente poder finalizar esse vídeo. Vou pegar a caneta marca-texto, colocar outra cor aqui. Vamos lá. Sejam A e B números inteiros, para quem sabe o que é número inteiro, números negativos e positivos, né? A quantidade de números inteiros existente no intervalo do subconjunto aqui, ó, eu tenho colchete aberto em A e colchete aberto em B é... Aí ele me dá essas alternativas aqui. Como que eu respondo isso? Vou tirar minha tela aqui e... Opa. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Você que pausou e tentou fazer, qual questão que você achou como resposta? Letra A, B, C, D. Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Eu vou fazer aqui, mas eu vou explicar primeiro. Vou pegar a caneta aqui. Então vamos lá. Imagine-se que eu tenho um número aqui, estamos dizendo que é colchete aberto, então estou colocando bolinha aberta.
Beleza? Colchete aberto em B, também estou colocando bolinha aberta em B. Ok? Só que aqui eu vou representar da seguinte forma. Por exemplo, eu vou colocar aqui como se fosse o 2 e aqui como se fosse o 7. Estou representando dessa forma. Dentro da reta dos reais, quais são os números que eu tenho entre 2 e 7? Eu tenho, por exemplo, o 3, 4, 5, 6 e o número 7. Tranquilo? Tranquilo. Lembrando que aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Beleza? É como se eu tivesse isso aqui, ó. A. E aqui, opa, caneta, borracha. Como se eu tivesse A. E aqui é como se eu tivesse B. Tranquilo? Representando a reta real. Beleza? Beleza. Agora, olha para você ver o seguinte. Eu tenho alguns números aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e o 2. Se eu fizesse uma conta, por exemplo, de A menos B, você não concorda comigo que daria um número negativo? Daria, porque o 2 é menor que 7. E ele está me dando aqui algumas equações para me poder estar fazendo. Então, por exemplo, se eu pegar essa primeira equação aqui, ó, ele está me falando que B menos A menos 1, o que seria isso? B menos A menos 1. Se eu pegasse aqui o meu B, que é igual a 7, o meu A, que é igual a 2, se eu jogar nessa equação 7 menos 2 menos 1, quanto que seria esse resultado? 7 menos 2, 5. 5 menos 1, 4. Agora reparem para você ver comigo o seguinte. Pegando essa equação aqui como exemplo, foi a primeira que eu peguei. Quantos números que eu tenho entre 2 e 7? Quantos números que eu tenho entre 2 e 7? Pegando a caneta marca-texto. Eu tenho 3, 4, 5, 6. Então, a equação de B menos A menos 1 está me dando 4. Opa, então é essa aqui, professor. Resposta, letra A. Tranquilo? Por que a resposta é a letra A? Porque, por exemplo, se eu pegasse B menos A, seria 5. E eu tenho 5 números aqui entre 2 e 7? Não. Se eu pegasse B menos A mais 1, daria quanto? B menos A seria 5, com mais 1, 6. Eu tenho 6 números entre 2 e 7 aqui? Não. Se eu pegasse a letra D, B menos A mais 2, daria quanto? B menos A, 7 menos 2, 5. Com mais 2, 7. Eu tenho 7 números aqui entre 2 e 7? Não. Então eu peguei aqui esse intervalo entre 2 e 7 de propósito. Eu poderia estar pegando qualquer outro número como intervalo que daria a mesma coisa. Então o único aqui que respeita a quantidade de números que eu tenho inteiros, que ele está falando aqui, os números inteiros existentes, são 3, 4, 5, 6, no qual 7 menos 2, conforme a equação aqui da letra A, menos 1 vai me dar 7, vai me dar 4 números inteiros. Beleza? A questão aqui que juntou intervalos reais junto com percepção lógica matemática, porém ele te deu as respostas ali com fórmulas. Então você tem que fazer ali uma simulação com fórmulas para poder identificar qual é a resposta. É um pouquinho difícil essa questão, mas se você treinar com as outras que a gente tem aqui, você vai saber fazer questão mais difícil do que essa, beleza? Então vamos lá.
Bom, pessoal, peraí, deixa eu jogar para minha tela aqui. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou fazer mais algumas questões aqui, porém, para o pessoal do conteúdo pago. Então, você que não tem acesso ao conteúdo, está aqui no link da descrição. Tem dois cursos. Tem um curso básico, que tem R$ 39,99, porém com desconto. Você tem ali 10%. Tem ali um desconto, eu não lembro quanto que é, mas tem um desconto lá. E tem o curso completo, né? Matemática Básica 2, que nesse aí eu vou inserir várias aulas. Ele vai ser um único curso completo, porém com um único valor mensal, que é de R$ 39,99, sem desconto do cupom. Então, você que deseja fazer mais questões desse aqui, que já está migrando do básico para o avançado, compre o segundo curso na descrição, beleza? Eu vou finalizar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.